Bem, boa tarde a todos. Então a gente recomeça hoje com o ciclo Nos Ombros de Gigantes, porque ele é os clássicos, com a palestra da professora, com a conferência da professora Janine Sato, sobre as investigações filosóficas de Wittgenstein. A professora Janine, ela possui graduação e mestrado em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em filosofia pela Université du Québec, a Montreal, onde ela defendeu a tese doutoral Non-sens e Estoicisme dans les tratatus lógico-filosóficos sobre a orientação de Mathieu Morillon. Foi professora da Universidade Federal de Santa Maria e atualmente é professora do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. Entre as publicações da professora Janine, encontra-se em destaque os artigos Wittgenstein Lectures on Ethics, Personal Expressions and Moral Commitment, na revista O que nos faz pensar, de 2013, e também Atividade Pedagógica e o Tratatus, Estoicismo, Literatura e Responsabilidade Moral na Ética, de 2011. Entre os livros se encontra o livro L'éthique du Tratatus, Non-sens, Estoicismo e L'essence de la vie, pela coleção Dissertatio de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, de 2014. Bem, muito obrigado. Boa conferência a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite, sobretudo da Marina e dos organizadores, e pedir desculpas de antemão porque eu estou um pouco enferrujada em Wittgenstein. Eu tenho tratado de uma série de outras questões e temáticas nos últimos semestres e, apesar de ter publicações recentes agora sobre as próprias investigações filosóficas, eu sou especialista no tratados filosóficos, né? Então, a Marina escolheu as investigações, não sei se foi a Marina que escolheu as investigações, mas talvez eu me sentisse mais confortável falando dos tratados do que das investigações, sobretudo na presença do Darley aqui, que foi meu orientador. Então, depois do Darley, se eu falar alguma besteira, ele me ajuda a corrigir aqui os conceitos. Se bem que a gente pode também dialogar a respeito, porque há divergências imensas em tudo aquilo que eu vou falar aqui. Na verdade, ficou faltando, né, a gente demora um pouco para atualizar o LAST de vez em quando, então assim, ficou faltando também falar de algumas publicações recentes, e é por isso que eu estou dizendo assim, estou um pouco enferrujada, porque na revista Transformação do ano passado, 2017, eu tenho um artigo que chama Playing Ethics and Teaching Morality, How Wittgenstein will help us to apply games to the moral living. Como que Wittgenstein poderia nos ajudar a aplicar jogos à vivência moral. E embora seja do ano passado, o texto já tem algum tempo, mas é um recorte de algumas passagens das investigações para falar sobre ética especificamente. E num livro que acabou de sair, que é Wittgenstein nas Américas, Legado e Convergências, que foi organizado pelo Rafael Aziz, lá da Universidade de Salvador, eu tenho um outro texto especificamente sobre ética também, mas que chama Uma Ética e uma Estética Wittgensteiniana, Reflexões e Implicações de uma Tese à la lettre, e trata um pouquinho das investigações, mas faz um percurso do Tratatus, sobre a conferência sobre ética e algumas observações mais esparsas sobre ética e estética. E apesar de o livro ser de 2018, esse texto também já tem algum tempo. Então, o que eu vou fazer aqui é uma espécie de retomada de Wittgenstein para a minha vida acadêmica, né? E tentar integrar isso com as coisas que eu venho fazendo no presente momento. Bom, eu vou proceder mais ou menos da seguinte forma. Eu tenho aqui alguns conceitos que eu gostaria de salientar com vocês sobre as investigações filosóficas e, para falar desses conceitos, eu vou falar um pouco, mas eu vou ler alguns trechos também das investigações, que eu acho que são importantes e que dizem muito mais do que eu simplesmente tentando explanar, e eu vou explicando cada um deles conforme a gente segue aqui.
Então eu peço licença para ler alguns desses trechos. Tá? Os conceitos principais, e aí são só alguns dos conceitos, tá? Muita coisa das investigações vai ficar de fora com isso. Mas os conceitos principais que eu vou tratar são jogos de linguagem, semelhança de família, significado como uso, forma de vida, o argumento da linguagem privada, gramática filosófica e a filosofia como terapia, que para mim é o momento mais interessante das investigações, até porque eu tenho refletido muito sobre metafilosofia, tomando esse conceito de terapia como central. E aí, ao final, eu vou tentar, fechando isso, tentar responder a pergunta de por que isso é um clássico, né? Tentando tirar algumas lições que Wittgenstein possa nos deixar com a obra. Né? Bom, vamos lá então. Bom, um contexto, em primeiro lugar. Né? A primeira edição das investigações é de 1953, tá? Com uma tradução da Gertrude Anscombe. E ela inclui a parte 1 e 2, que a gente tem, por exemplo, nessa tradução aqui dos pensadores. E que então é dividida nessa parte de notas coletadas até 1945 e depois de 45 a 49 a segunda parte. Mas em 2009 houve uma alteração da tradução, inclusive revisada e modificada pelo Peter Heckel e pelo Joachim Schulte. E isso que a gente tomava como segunda parte das investigações passou a ser filosofia da psicologia, um fragmento. Né? Portanto, quer dizer, hoje a gente falaria das investigações filosóficas como sendo, na verdade, apenas esta primeira parte das investigações filosóficas, que está traduzida aqui pelos pensadores. Eu gosto, na verdade, bastante dessa tradução dos pensadores, então eu já fiz algumas comparações com outras traduções. Há algumas melhoras em outras, mas eu ainda prefiro algumas com pequenas modificações, mas eu prefiro ainda essa tradução dos pensadores, então eu vou me ater às citações que eu fizer aqui a essa tradução. Bom, antes de esclarecer um pouquinho do tratado, senão eu não vou conseguir não falar dos tratados, até porque é inevitável não falar dos tratados, em se falando das investigações, eu quero ler para vocês o prefácio, tá? E aí vai ficar claro porque eu vou falar também dos tratados em seguida. Então, esse prefácio, na verdade, ele é um prefácio não escrito especificamente antes das investigações, como se fosse um livro pensado nesse sentido. Tá? Wittgenstein fez alguns ensaios de prefácio às investigações que estão em alguns outros lugares, como em Cultura e Valor, ou aquilo que a gente chama de Cultura e Valor, né? Observações esparsas sobre Cultura e Valor, por exemplo. Mas o prefácio é uma tentativa de dar uma coesão a essas notas que Wittgenstein coletou para ser isso que a gente hoje conhece como investigações filosóficas. Então ele diz o seguinte: nas páginas que se seguem, publico o pensamento, os sedimentos de investigações filosóficas que me ocuparam durante os últimos 16 anos. Referem-se a muitos objetos, ao conceito de significação, de compreensão, de proposição, de lógica, aos fundamentos da matemática, aos estados de consciência e outros. Redigi todos esses pensamentos como anotações, em breves parágrafos, às vezes como longos encadeamentos sobre o mesmo objeto, às vezes saltando em rápida alternância de um domínio para o outro. Era minha intenção desde o início resumir tudo isso num livro cuja forma foi objeto de representações diferentes em diversas épocas. Mas parecia-me essencial que os pensamentos devessem aí progredir de um objeto ao outro numa sequência natural e sem lacunas. Após várias tentativas fracassadas para condensar meus resultados num todo assim concebido, compreendi que nunca conseguiria isso e que as melhores coisas que eu poderia escrever permaneceriam sempre anotações filosóficas. Que meus pensamentos logo se paralisavam quando tentava, contra a tendência natural, forçá-los em uma direção. E isso é bastante importante, na verdade, metodologicamente. Né? E isso coincidia, na verdade, com a natureza da própria investigação. Né? Dizer, esta, com efeito, obriga-nos a explorar um vasto domínio de pensamento em todas as direções. As anotações filosóficas deste livro são, por assim dizer, uma porção de esboços de paisagens que nasceram nestas longas e confusas viagens. Os mesmos pontos, ou quase os mesmos, foram abordados incessantemente por caminhos diferentes, sugerindo sempre novas imagens. Inúmeras dessas imagens estavam mal desenhadas, ou não eram características, sofrendo todas as falhas de um desenhista incompetente. E se estas
fossem eliminadas, restariam um número de imagens passáveis, que, no mais das vezes, retocadas, deveriam ser ordenadas de tal forma que pudessem dar ao observador um retrato da paisagem. Assim, este livro é, na verdade, apenas um álbum. Não esqueçam da palavra álbum, que essa ideia vai voltar depois aqui para nós. Até pouco tempo, renunciara à ideia da publicação do meu trabalho em vida. Tal ideia, contudo, era reavivada de tempos em tempos, principalmente porque tomava conhecimento de que meus resultados, divulgados em preleções escritas e discussões, circulavam muitas vezes mal compreendidos, mais ou menos trivializados ou mutilados. Com isso, irritou-se minha vaidade e deu-me trabalho acalmá-la. Há 4 anos, porém, tive a oportunidade de reler meu primeiro livro, Tratados Lógico-Filosóficos, e de esclarecer seus pensamentos. De súbito, pareceu-me dever publicar juntos aqueles velhos pensamentos e os novos, pois estes apenas poderiam ser verdadeiramente compreendidos por sua oposição ao meu velho modo de pensar, tendo como pano de fundo. Eu vou terminar a leitura do prefácio por aqui e então dizer por que eu estou fazendo uma pequena amostragem do que trata o Tratados Lógico-Filosóficos, já que ele disse para a gente agora aqui no prefácio, né, que a intenção dele teria sido justamente publicar o Tratados e as investigações filosóficas em conjunto, que assim aqui se formaria, na verdade, o sentido do caminhar do seu pensamento filosófico. Isso que eu coloquei nesse slide aqui é tremendamente tosco. Tá? Eu chego a ficar com pena de retalhar tratados dessa maneira, tá? Porque é realmente muito tosco tá aqui. Mas eu queria dizer que as principais distinções que estão em tratados são aquelas entre dizer e mostrar, que estão baseadas, por sua vez, na distinção entre proposições com sentido, que são as proposições propriamente ditas da linguagem, e que são definidas como tendo a possibilidade de ser verdadeiras ou falsas, ou seja, são proposições bipolares, e que retratam a realidade, por isso que isso faz parte da teoria pictórica do Tratados, né? Que é aquela de que a proposição é uma figuração da realidade, ou uma imagem da realidade. E a distinção entre proposições com sentido, ou seja, proposições propriamente ditas da linguagem, é feita com as pseudoproposições sem sentido, inclusive tautologias e contradições, proposições da lógica como tal, e contrassensos, que a gente poderia definir como sendo as proposições ou as pseudoproposições que tentam dizer aquilo que só pode ser mostrado. E é por isso que, no fim, a tese principal, digamos assim, dos tratados é, né, de que sobre aquilo de que não se pode falar deve se calar. Obviamente que há uma série de interpretações a respeito do que é a pseudoproposição, como a gente deve entender o que é um contrassenso, né, e há uma gama imensa de comentários, de comentadores tentando fazer algum sentido das próprias contradições de Wittgenstein a esse respeito, que nem sempre é claro dentro do Tratados, né? Mas, grosso modo, essas são as teses principais do Tratados. Né? E aí tem uma tese filosófica, digamos assim, uma tese a respeito do que é a filosofia, do conceito de filosofia, e que é bastante importante também para a gente entender melhor o que vai ser legado depois lá nas investigações a esse respeito, mas que também vai ser complementado pelas investigações a esse respeito. Né? Então, lá no parágrafo 4.112, Wittgenstein diz assim, eu vou ler o parágrafo como um todo, embora essa seja apenas a primeira linha. Né? O fim da filosofia é o esclarecimento lógico dos pensamentos. A filosofia não é uma teoria, mas uma atividade. Uma obra filosófica consiste essencialmente em elucidações. O resultado da filosofia não são proposições filosóficas, mas é tornar proposições claras. Cumpre a filosofia tornar claros e delimitar precisamente os pensamentos, antes constitutivos e indistintos. Aquilo que a gente diria proposições filosóficas entra para Wittgenstein no âmbito do que é uma pseudoproposição ou um contrassenso. Tá? E aí é por isso que, no fundo,
levando tratados a sério, tudo que restaria em termos de linguagem legítima seria a linguagem empírica ou científica, que é aquela que faz uma figuração da realidade e que, portanto, a filosofia tem que ser jogada fora, como a escada lá do parágrafo 153, 6.54. No sentido de que esse seria o método correto da filosofia. Notem que ele vai falar do o método correto. Isso depois vai ser importante para a contraposição com as investigações também. Ele diz, o método correto da filosofia seria propriamente este, nada a dizer, senão o que se pode dizer. Portanto, proposições da ciência natural. Portanto, algo que nada tem a ver com a filosofia. E então, sempre que alguém pretendesse dizer algo de metafísico, mostrar-lhe que não conferiu significado a certos sinais em suas proposições. Esse método seria, para ele, insatisfatório, não teria a sensação de que lhe estivéssemos ensinando filosofia. Mas esse seria o único rigorosamente correto. Minhas proposições elucidam dessa maneira que me entende acaba por reconhecê-las, o próprio tratado, portanto, como um contrassenso, após ter escalado através dela, por elas, para além delas, deve, por assim dizer, jogar fora a escada após ter subido por ela. Deve sobrepujar essas proposições e então verá o mundo corretamente. Notem que tudo isso que ele está dizendo aqui é uma proposta em termos de linguagem, em termos de proposição, que é, num certo sentido, ainda bastante essencialista. Ele está propondo para as proposições, e ele faz isso afirmando, por exemplo, que há uma forma geral da proposição, que a linguagem tem um certo tipo de essência, que as proposições têm um certo tipo de essência. E que a filosofia, portanto, tornar essas proposições da linguagem, que se resumem a uma linguagem do cotidiano e uma linguagem científica, essa que figura a realidade ou o mundo, tornar essas proposições claras. E esse é o único método correto para a filosofia, segundo tratados. Né? E aí as coisas vão mudar um pouco nesse sentido lá nas investigações. Quando Wittgenstein retoma a filosofia, ele olha para tratados com, às vezes até eu acho que meio injustamente, para com ele mesmo, né? De maneira bastante rigorosa e fazendo contraposições, sobretudo a essas duas coisas, a essa ideia de que a essência tem, de que a linguagem tem um certo tipo de essência, ou de que a gente pode encontrar um fundamento para a linguagem e de que a filosofia tem um único método correto, ou um único tipo de procedimento. E aí, é por isso que ele começa as investigações filosóficas com aquilo que a gente chama de concepção agostiniana da linguagem, né? Que ele retoma lá de Santo Agostinho, justamente para dizer que as palavras da linguagem denominam objetos, cada palavra tem uma significação. Ou seja, e isso seria uma espécie de concepção primitiva da linguagem, o que caberia, inclusive, como uma classificação do próprio Tratados. Né? Ele está pensando no próprio Tratados nesse sentido. O que é essa ideia da significação aqui, nessa concepção agostiniana da linguagem? É a ideia de que, por exemplo, para cada nome de uma garrafa, há um objeto garrafa, portanto há uma correspondência no mundo. Contra essa ideia inicial, dessa concepção agostiniana de linguagem, Wittgenstein vai propor uma espécie de pulverização disso, né? Uma pluralidade disso, que é a ideia de jogos de linguagem. E aí, com isso, ele está justamente pensando numa não essencialização da linguagem, numa não essencialização das próprias proposições da linguagem. E aí, o que são os jogos de linguagem? Bom, ali eu estou nomeando aqui conforme parágrafos, tá? Então, parágrafo 7, a gente poderia dizer que os jogos de linguagem fazem parte desse conjunto da linguagem e das atividades com as quais está interligada. Então, não se trata apenas de proposições, mas de juntar com atividades humanas, especificamente. Né? Deixa eu só me encontrar aqui. E aí, a definição propriamente dita de jogo, definição entre aspas, tá? Porque não é exatamente, se a gente for falar em definição, talvez a gente esteja incorrendo num erro categorial aqui, mas a maneira como Wittgenstein está descrevendo o que são
Jogos de linguagem aparecem principalmente ali no parágrafo 23. E aí eu gostaria de ler também esse parágrafo, que ele é bastante importante e vai nos dar uma espécie de retrato, tá? De novo, de retrato do que são esses jogos, que são concebidos justamente para a gente não imaginar que há um único tipo de sentença ou de proposição que era a tese que estava lá por trás do Tratados. Tá? Que proposição legítima da linguagem, cuja tarefa seria essa, da figuração da realidade do mundo. Né? Então ele diz assim, parágrafo 23. Quantas espécies de frases existem? Afirmação, pergunta e comando, talvez? Há inúmeras de tais espécies. Inúmeras espécies diferentes de emprego daquilo que chamamos de signo, palavras, frases. E essa pluralidade não é em nada fixo, um dado para sempre. Mas novos tipos de linguagem, novos jogos de linguagem, como poderíamos dizer, nascem e outros envelhecem e são esquecidos. Uma imagem aproximada disso pode nos dar as modificações da matemática. O termo jogo de linguagem deve aqui salientar que o falar da linguagem é uma parte de uma atividade ou de uma forma de vida. Imagine a multiplicidade dos jogos de linguagem por meio destes exemplos e outros, e então ele nomeia os exemplos. Comandar e agir segundo comandos, descrever um objeto conforme aparência ou conforme medidas, produzir um objeto segundo uma descrição, desenho, relatar um acontecimento, conjecturar sobre o acontecimento, expor uma hipótese e prová-la, apresentar os resultados de um experimento por meio de tabelas e diagramas, inventar uma história, ler, representar teatro, cantar uma cantiga de roda, resolver enigmas, fazer uma anedota, contar, resolver um exemplo de cálculo aplicado, traduzir de uma língua para outra, pedir, agradecer, maldizer, saudar, orar. É interessante comparar a multiplicidade das ferramentas da linguagem e seus modos de emprego, a multiplicidade das espécies de palavras e frases, com aquilo que os lógicos disseram sobre a estrutura da linguagem, e aí ele coloca entre parênteses, e também o autor do Tratados Lógico-Filosóficos. Então, ele está falando, contrapondo a sua própria tese anterior, aquilo que ele agora está querendo mostrar como sendo a multiplicidade, a plasticidade da linguagem contra o enrijecimento daquela proposta de uma proposição que só tem uma única forma. Né? E, portanto, só esse tipo de proposição é legítima. E aí, quando ele está pensando nessa ideia dos jogos de linguagem, o que ele tem em mente também é que, e é por isso que a proposta é da pluralidade da linguagem, né, é que não há um único aspecto comum aos jogos, de que, como também não há um único aspecto definidor comum à linguagem do mundo, e que nem mesmo todos os jogos têm regras, por exemplo. E aí ele procede nesse sentido, exemplificando vários jogos que fazem parte das nossas atividades e dizendo o que em alguns casos se assemelha mais a um jogo de xadrez, cujas regras são mais rígidas, a um outro tipo de jogo, como, sei lá, um jogo de basquete, que também tem algumas regras rígidas, mas que pode ser modificado justamente, né, dependendo de certas situações. Ou há jogos que são jogos infantis, né, ou brincadeiras, e que justamente não têm regras. Alguns jogos de infantis podem ter regras, podem modificar suas próprias regras. Ou mesmo simplesmente, como é um dos exemplos, qual é a regra, né, que rege, por exemplo, uma criança que joga bola contra a parede? Simplesmente assim. E ele diz tudo isso justamente para mostrar e para fazer entender que a própria ideia de jogo, para a gente pensar a linguagem, é um conceito que tem contornos imprecisos. Apesar de compartilhar certas coisas, como, por exemplo, regras, sendo que nem todos os jogos têm regras, ele é um conceito que tem contornos imprecisos. E aí uma maneira essa ideia de jogos de linguagem como sendo aquilo que descreve
a maneira como a nossa linguagem funciona, não simplesmente através de uma multiplicidade de sentenças, mas em conjunto com atividades que nós desempenhamos, né? Porque pensem nos jogos como não apenas algo que se possa enunciar, mas como justamente algo que se pratica, né? É a partir de uma atividade isso. Isso leva a duas outras coisas que complementam esse tipo de entendimento a respeito da linguagem, que é a noção de semelhanças de família e depois de significado como uso. Tá? Então eu vou passar para esses dois outros conceitos que estão aqui presentes na maneira como Wittgenstein está modificando a sua concepção de linguagem em relação ao tratados. Primeiro, eu estava falando, né, eu estava dizendo que, por exemplo, alguns dos jogos podem ser pensados como possuindo regras e outros não. Ou que várias das sentenças que eu citei, que fazem parte dessa multiplicidade, né, possuem algumas características em comum, como, sei lá, por exemplo, inventar uma história, escrever um livro de história e representar um teatro, por exemplo, né? Acho que há características comuns a esse tipo de atividade, ou esse tipo de jogo de linguagem, mas características que, na verdade, não são definidoras de maneira unívoca e não são definidoras de uma vez por todas, como diz Wittgenstein aqui, né? Daquilo que compõe essa linguagem e essa atividade. Mas, justamente, possui características comuns, né? Se a gente pensar nos jogos, as características comuns podem ser ou bem a de regras, ou bem a de entretenimento, enfim. E aí é por isso que Wittgenstein lança a mão da ideia de semelhanças de família. Lembrem-se que tudo que está por trás aqui é essa ideia de negar essa essencialização da linguagem e das proposições da linguagem. E aí eu peço licença de novo para ler mais dois parágrafos das investigações, que são o 66 e o 67, onde essa definição de semelhança de família aparece. Então, no parágrafo anterior ao 66, no 65 ele vinha dizendo, né, de que, pensando essa ideia da linguagem, dos jogos de linguagem, como não tendo nada de comum entre esses fenômenos, embora eles pudessem ser aparentados uns com os outros de modos muito diferentes. E aí ele diz, considere, por exemplo, os processos que chamamos de jogos. Refiro-me a jogos de tabuleiro, de cartas de bola, torneios esportivos. O que é comum a todos eles? Não diga, acho que deve ser comum a eles, senão... algo deve ser comum a eles, senão não se chamariam jogos. Mas veja se algo é comum a eles todos. Pois, se você contempla, não verá na verdade algo que fosse comum a todos, mas verá semelhanças, parentescos, e até toda uma série deles. Como disse, não pense, mas veja. Considere, por exemplo, os jogos de tabuleiro com seus múltiplos parentescos. Agora passe para os jogos de cartas. Aqui você encontra muitas correspondências com aqueles da primeira classe, quer dizer, os de tabuleiro, né? Mas muitos traços comuns desaparecem e outros surgem. Se passarmos agora aos jogos de bola, muita coisa comum se conserva, mas muitas se perdem. São todos recreativos? Compare o xadrez com um jogo de amarelinha. Ou há em todos um ganhar e um perder, ou uma concorrência entre os jogadores. Pense nas paciências. Nos jogos de bola há um ganhar e um perder, mas se uma criança tira a bola da parede, que eu tinha dito antes, né, e a apanha outra vez, esse traço desapareceu. Veja que papéis desempenham a habilidade e a sorte. E como é diferente a habilidade no xadrez e no tênis. Pense agora nos brinquedos de roda. O elemento de divertimento está presente, mas quantos outros traços característicos desapareceram? E assim podemos percorrer muitos grupos de jogos e ver semelhanças surgirem e desaparecerem. E tal é o resultado dessa consideração. Vemos uma rede complicada de semelhanças que se envolvem e se cruzam mutuamente, semelhanças de conjunto e de pormenor. Não posso caracterizar melhor essas semelhanças do que com a expressão semelhanças de família.
pois assim se envolvem e se cruzam as diferentes semelhanças que existem entre os membros de uma família. Estatura, traços fisionômicos, cor dos olhos, o andar, o temperamento, etc. E digo, os jogos formam uma família. Essa ideia da semelhança de família, ela na verdade já aparece também anteriormente, não apenas nas investigações, e aí me lembro especificamente da conferência sobre ética, onde Wittgenstein vai falar da sobreposição de fotos de uma mesma família, por exemplo, para tirar, por exemplo, aquilo que seria o traço da família, né? Não vai haver uma essência que define aquela família, mas vai haver semelhanças entre os membros, né, de uma família. E é assim que então Wittgenstein está concebendo aquilo que são os jogos de linguagem, que possuem não, portanto, um único traço definidor, mas que possuem semelhanças e aspectos que são compartilhados e que se cruzam ou, às vezes, que se afastam. Bom, essa ideia de que nós temos, portanto, uma multiplicidade de jogos de linguagem e que, portanto, não temos um traço definidor do que é um jogo de linguagem, mas sim semelhanças de família e que, portanto, a pergunta seguinte poderia ser, né? Tá, mas então como é que a gente aprende, como é que se usa um determinado jogo na linguagem? Bom, isso leva ao traço, talvez, principal das investigações, que é a noção de significado como uso. E que, portanto, a gente poderia associar também com uma outra ideia que está ali no Tratados, que é a de uma caixa de ferramentas, né? E ele não está pensando só em sentenças nesse caso, né? Ele está pensando em conceitos específicos, em palavras, né? E que podem, portanto, ter semelhanças aqui e ali, e funções que se aproximam mais ou menos dentro do nosso rolo de ferramentas, que é, por exemplo, a nossa linguagem. E a ideia do significado como uso, porque lembra que eu falei antes que a concepção agostiniana de linguagem era aquela de que o significado está associado ao nome do referente no mundo, né? E, portanto, agora aqui a gente descola disso, aquilo é simplesmente uma parte dos jogos de linguagem, não é que a denotação não exista mais, né? Obviamente que a gente aponta para as coisas e as nomeia, mas isso é parte apenas, é um dos aspectos dessa pluralidade da linguagem. E essa noção de significado como uso vem servir aqui a ideia de que é o emprego contextualizado dessas palavras e dessas sentenças que esclarece para nós como nós usamos de fato a linguagem, apesar daquilo que ele chama aqui de uma uniformidade aparente da linguagem. E quando ele diz uniformidade aparente, e os exemplos que ele traz, por exemplo, para dirimir essa ideia de que a significação está ligada à denotação, né, a maneira agostiniana de falar das coisas no mundo, é trazer esses exemplos do parágrafo 27, né? Porque a gente poderia dizer água, mas o que é? Como eu denoto água? Né? E quando ele coloca isso em termos de exclamação, fica difícil, de fato, a gente imaginar a univocidade da linguagem, dessas palavras como sendo coladas, né, como etiquetas a alguma coisa. Né, que essa é a ideia dessa concepção primitiva da linguagem. Então, por exemplo, se eu digo, grito, água, para que eu estou gritando isso? Né? Fora, ai, socorro, bonito, não, ele não. Mas... não há aqui uma cola desses termos, porque pense na ideia da significação que ele está negando como essa ideia das etiquetas que são coladas à realidade, né? E que, portanto, a maneira como a gente vai entender o que significam essas exclamações, por exemplo, é apenas apelando para a ideia do emprego contextualizado. Né? O contextualizado aqui não aparece nessa citação do parágrafo 11, mas é essa ideia de que é o contexto
do uso que vai explicar para mim o que eu estou querendo dizer com água. Sei lá, de repente está pegando fogo em algum lugar, eu grito água, enfim. Mas se eu tiver morrendo de sede, também posso gritar água e, né, enfim, é o contexto que vai dizer a que serve essa minha exclamação. E que, portanto, também o contexto vai nos ajudar a compreender o emprego dessas palavras, né? E aí, a maneira como Wittgenstein explica para nós essa ideia do significado como uso aparece lá no parágrafo 43, né, que está integralmente aqui. Então ele diz assim: pode-se, para uma grande classe de casos de utilização da palavra significação, se não para todos os casos de sua utilização, explicar assim: a significação de uma palavra é seu uso na linguagem, e a significação de um nome elucida-se muitas vezes apontando para seu portador. Então, sim, é óbvio que ainda temos a questão de denotação aqui, mas não para todos os casos, para uma pluralidade de casos, se não para todos, como diz ele, é a ideia do uso que nós fazemos na linguagem que vai nos fazer compreender o que significa um determinado conceito, o que significa uma determinada palavra, o que significa uma determinada proposição. E aí eu quero juntar isso tudo, a ideia do uso, da semelhança de família com a ideia do aprendizado na linguagem, né? E de novo, tendo como pano de fundo algumas negações, né? Porque Wittgenstein está falando tudo isso. Assim como antes, quando eu disse, né, que eu me sinto quase mal de retalhar o tratado da maneira como eu estava retalhando, eu me sinto um pouco mal de retalhar as investigações que eu não estou fazendo aqui também, tá? Porque muita coisa escapa. Toda a maneira como Wittgenstein está metodologicamente dialogando com o leitor aqui também escapa, né? Então, eu peço desculpas pelo Frankenstein que eu estou fazendo aqui, mas, enfim, depois a gente pode discutir melhor sobre algumas dessas coisas. O pano de fundo, esse pano de fundo de que eu estou falando, né, ele aparece nessas nuances metodológicas das investigações, né, que é a ideia de dizer que não, nós não estamos aqui, o nosso propósito com essas investigações não é buscar essas definições definitivas dos conceitos, não é buscar uma definição definitiva de jogo de linguagem que seja unívoco, né, não é buscar uma significação rígida para determinados conceitos ou para todos os conceitos. Não e que, portanto, a gente tem meio que aceitar essa ideia que está por trás aqui, que é de que esses conceitos têm contornos imprecisos, tá? Eles são emborrados, têm contornos imprecisos. Eu não conseguiria desenhá-los com uma linha definitiva. E aí, então, a ideia do significado como uso, junto com a ideia de semelhança de família, nos leva a pensar aqui na maneira como a gente aprende esses conceitos. E aí, de novo, eu vou pedir licença para ler 2 parágrafos, do 75 ao 77, que vai ao final, então, aparecer com essa ideia que está ali no slide, que é da maneira como a gente aprende os conceitos. Tá? Então, ele diz assim, de novo, ainda pensando nos jogos, tá? Então, por isso que a palavra jogo vai entrar aqui. O que significa saber o que é um jogo? O que significa saber e não poder dizer o que é? É este saber algum equivalente de uma definição não expressa? De tal modo que, se eu a visse expressa, eu poderia reconhecê-la como expressão do meu saber? Ele diria não, tá? A essas perguntas. Né? A resposta aqui é não. Não está expresso o meu saber, meu conceito de jogo, na explicação que eu pudesse dar? Notadamente no fato de que descrevo exemplos de diferentes tipos de jogos, mostro como se pode construir, por analogia, todas as espécies possíveis de jogo. Digo que quase não chamaria mais de jogo a isso ou aquilo e assim por diante. Que foi o que ele fez lá no parágrafo anterior que eu li para vocês, né? Se alguém estabelecesse um limite rígido, não poderia reconhecê-lo como sendo aquele que eu sempre desejara estabelecer ou havia estabelecido mentalmente. Pois eu não queria estabelecer nenhum. Poderia-se então dizer, seu conceito não é o mesmo que o meu, mas aparentado com ele. E o parentesco é o mesmo que o de 2 figuras, das quais uma consiste de manchas de cor,
fracamente delimitadas e outra de manchas de cor conforme distribuição semelhante, mas rigidamente delimitadas. A afinidade é tão inegável quanto a diferença. Por isso que eu estou empregando aqui a ideia de contornos imprecisos. Tá? E se prosseguirmos um pouco com essa comparação, torna-se claro que o grau em que a figura nítida pode assemelhar-se a pouco nítida depende do grau de pouca nitidez da segunda. Pois imagine que você tivesse de projetar uma figura nítida que correspondesse a uma figura difusa. Neste, há um retângulo de vermelho esmaecido que você o substitui por um vermelho vivo. Certamente, pois, pode-se traçar muitos retângulos nítidos que correspondem aos pouco nítidos. Quando, porém, no original as cores fluem umas nas outras sem o menor vestígio de um limite, não se tornaria uma tarefa insolúvel desenhar uma figura nítida correspondendo a uma difusa? Então você não precisaria dizer. Neste caso, eu poderia tanto desenhar um círculo como um retângulo ou um coração, pois todas as cores se mesclam umas às outras. Tudo está certo e nada está certo. E nessa situação encontra-se, isso aqui é bastante importante para mim, na verdade, e nessa situação encontra-se, por exemplo, aquele que busca na estética ou na ética definições que correspondem aos nossos conceitos. Daí, ele diz, porque vejam, né? A ideia do difuso, a ideia de que não há, de que há esses contornos imprecisos, a ideia de que parece que aqui, tateando filosoficamente, a gente se encontra nessa coisa de que tudo está certo e nada está certo. Não é? Parece que tudo cabe e ao mesmo tempo nada cabe. Como definição. Por exemplo, como definição de algum conceito na ética ou na estética. E aí ele apela então para essa ideia que está colocada no slide. Quando aparece esse tipo de dificuldade, dizer, né, quando a gente se sente inconfortável então, com esses contornos imprecisos, pergunte sempre, como aprendemos o conceito desta palavra? Bom, por exemplo, segundo que exemplos, em que jogos de linguagem, e aí você verá então, mais facilmente, que a palavra deve ter uma família de significações. Nesse sentido, isso leva à sequência dessa ideia, né, que é a conjunção aqui de aprendizado com regras e com treino. Então, ali no parágrafo 84, por exemplo, ele vai falar ainda, né, no sentido de que a gente tem que se perguntar como é que essa palavra, como que nós aprendemos esse conceito e em que jogos de linguagem ela aparece. Ele diz, né, a gente tem que se perguntar, então, na verdade, pelo emprego dessa palavra, a maneira como ela foi aprendida. E aí ele diz que, bom, o emprego de uma palavra não é sempre limitado por regras, às vezes sim, e que a regra, na verdade, se apresenta como um indicador de direção, e, portanto, isso envolve justamente a ideia de treino. Eu preciso treinar o uso desses conceitos, eu preciso treinar o uso das proposições. Eu não tenho elas como uma definição dada de uma vez para todas, mas eu tenho a ideia de que eu preciso de um aprendizado a longo prazo, de um aprendizado dentro da própria linguagem, da prática prática humana da linguagem, para que eu consiga, então, seguir uma regra, às vezes errando, às vezes não. E aí ele vai dizer também que, bom, essas diversas regras da linguagem não funcionam todas da mesma maneira, justamente, né? Podem ser modificadas, inclusive, e algumas são mais rigorosas do que outras e possibilitam algum movimento, alguma liberdade. Daí a necessidade do treino, do uso do aprendizado. Aqui eu também estou passando meio rápido por isso tudo, mas existe uma discussão imensa sobre a ideia de seguir uma regra. Né? E que tem interpretações diferentes, inclusive, entre si, sobre a maneira como se entende o que é o seguir uma regra. E eu vou deixar que o Galei fale sobre isso em outro momento. Não vou me estender sobre isso aqui. Mas eu acho que uma boa noção de como a gente poderia interpretar a ideia de seguir uma regra aqui está ali naquele parágrafo 85, né? Que uma regra se apresenta como um indicador de direção e que, portanto, dentro dessa concepção, a gente precisa justamente da praxis e do treino. E a ideia de praxis me leva ao próximo conceito, mas que está justamente também aí no parágrafo 199 que está colocado ali, que é a de forma de vida,
Porque compreender uma frase de Wittgenstein significa compreender uma linguagem significa dominar uma técnica. E ora, tudo isso só é possível porque nós compartilhamos de uma forma de vida. Então, essas coisas só fazem sentido, justamente a ideia, tanto do significado como uso do aprendizado, do treino, e da própria semelhança de família, tudo isso só faz sentido se a gente tiver uma concepção da linguagem como pública e cujos vínculos são aqueles que a gente compartilha por nossa forma de vida humana. Forma de vida é um outro dos conceitos que aparecem nas investigações que são interpretados de maneiras diferentes, né? A interpretação de forma de vida como sendo mais relativista, digamos assim, que é a de que, sei lá, nós temos um certo tipo de forma de vida ocidental, diferente de uma outra cultura, e que, portanto, a gente poderia falar de... E, inclusive, formas de vida... Até, já li coisas nesse sentido, formas de vida ligadas à academia, que são diferentes da forma de vida cotidiana, enfim, não concordo com nada disso. Acho que não tem relativismo na interpretação desse conceito. Eu acho que o Wittgenstein está falando aqui de forma de vida humana, contra, inclusive, então, uma forma de vida animal não humana, por exemplo. E tudo isso justamente porque a ideia que está por trás aqui, a questão que envolve a forma de vida é a da condição de possibilidade da forma de vida como o locus daquilo que é a prática, né? Daquilo que é o local de treino da linguagem. A maneira como nós aprendemos dentro dessa forma de vida o que significam conceitos, e a maneira como nós aprendemos dentro dessa forma de vida como seguir uma regra, enfim, e a interpretar nossas atividades. Né? Enfim. E isso tem a ver, por exemplo, com esse parágrafo 206, onde Wittgenstein diz que o modo de agir comum a todos os homens, SIC, né? É o sistema de referência, por meio do qual interpretamos uma linguagem desconhecida. Porque uma das maneiras de ver, ou talvez um dos motivos pelos quais haja interpretações do conceito de forma de vida como culturalmente relativo, né, são os exemplos de cunho meio antropológico que Wittgenstein traz aqui para explicar, por exemplo, como nós interpretamos uma coisa de uma linguagem para outra, mas eu diria de um jogo de linguagem para outro, mas não de uma forma de vida para outra. E, portanto, tudo aquilo que faz parte de uma interpretação de uma linguagem desconhecida, ou de uma cultura desconhecida, faz parte do pano de fundo anterior, que é o da forma de vida. Senão a gente sequer conseguiria compreender e fazer esse tipo de tradução e de interpretação de um jogo de linguagem para outro, ou de um idioma para outro sequer. Então, quando ele fala do modo de agir comum a todos os seres humanos, é o modo de agir comum ter passado por essa ideia de forma de vida. E aí eu penso que ali no parágrafo 241, ele fala do modo de vida também mais ou menos nesse mesmo sentido, e eu entendo isso como essa espécie de pano de fundo ou um arcabouço mais amplo a esse respeito. E aí eu gostaria de ler de novo o parágrafo 241 como um todo, não apenas aquela frase que está ali. Ele diz assim: assim, pois, você diz que o acordo entre os homens decide o que é correto e o que é falso? Correto, e aí, isso é uma pergunta, né? Assim, pois, você diz que o acordo entre os homens decide o que é correto e o que é falso? Aí, segundo se pode dizer que Wittgenstein está respondendo a isso, correto e falso é o que os homens dizem, e na linguagem os homens estão de acordo. Não é um acordo sobre as opiniões, mas sobre o modo de vida. E é mais ou menos nesse sentido que eu entendo essa ideia que eu estou chamando de pano de fundo como o solo áspero da linguagem, ao qual a gente deve voltar então, e que é a ideia do modo como nós compartilhamos essa forma de vida
o modo como nós compartilhamos a linguagem, não os idiomas, né? Não a língua, mas a linguagem, e que é composta justamente de práticas também. E aí eu trago um exemplo que é do próprio livro das investigações, que está lá no parágrafo 283, que é a ideia de uma atitude para com uma alma. Para alguns de vocês a gente já conversou sobre isso, né? A ideia de uma atitude para com uma alma tem a ver com o modo como nós reagimos, ou o modo como nós respondemos a seres vivos, né? A corpos vivos, e que independe de categorizações e independe de explicações anteriores a respeito do que significa ser vivo, ter uma mente, por exemplo, né? E que é a atitude e a resposta que a gente tem para com, por exemplo, animais não humanos, assim como humanos. Por exemplo, se eu preciso socorrer uma pessoa, eu não me pergunto, antes de socorrer, se aquela pessoa tem uma mente, né? E se vale a pena eu socorrer aquela pessoa. A resposta, que é a resposta do socorro, é a resposta a uma, que Wittgenstein está chamando aqui de uma atitude para com uma alma. E isso justamente faz parte desse pano de fundo que é a nossa forma de vida humana e os aspectos que nós compartilhamos nesse sentido, que são não apenas da linguagem, mas das nossas práticas e da maneira como nós reagimos àquilo que é vivo, né? Ao corpo vivo, diz o Wittgenstein. Ok. E aí isso me leva a outra coisa, que é a ideia do argumento da linguagem privada, porque quando eu falei, né, quando eu exemplifiquei agora aqui, de que eu não me pergunto, por exemplo, quando eu respondo ou eu socorro alguém que precisa, que está sofrendo, ou né, que precisa de ajuda, que eu não me pergunto, antes de fazer isso, se existe uma mente ali, ou, portanto, se essa pessoa está viva, se essa pessoa sente dores, né? Eu não me pergunto nada disso, e isso faz parte da própria maneira como eu reajo a isso e faz parte da própria resposta. E nesse sentido, Wittgenstein também está argumentando, faz parte dessa resposta, de que não há uma linguagem privada. Dizendo, por exemplo, que nada está oculto. E quando ele entende essa ideia do nada está oculto, ele está recusando coisas como processos anímicos anteriores que explicariam as nossas respostas, atitudes espirituais que explicariam os nossos pensamentos, né? Ou sensações internas, ou vivências específicas que são específicas e incompartilháveis entre nós. E quando ele diz tudo isso, ele diz porque, afinal de contas, a linguagem é pública, né? Faz parte daquilo que nós compartilhamos publicamente e trata-se justamente de uma praxis. E é por isso que os critérios de correção das nossas ações, assim como da nossa própria linguagem, estão na aplicação e no uso dos nossos conceitos, né? Como a gente vai saber, por exemplo, se uma pessoa está reagindo como tendo uma atitude para com uma alma, nesse sentido? Ou seja, né, que critérios de correção eu vou estar aplicando para dizer que ela está, de fato, entendendo que aquela pessoa precisa de um socorro, né, quando ela está ali sofrendo. Bom, ela socorreu. Né? Se a pessoa ficar parada na frente de um corpo vivo que está sofrendo e ficar fazendo perguntas do tipo, será que essa pessoa sofre? Será que ela tem sistema nervoso? Será que ela tem uma mente? Bom, ela não está aplicando corretamente os conceitos da linguagem e os conceitos que fazem parte dessa ideia da forma de vida que a gente compartilha. E, portanto, ele diz assim que existe um paralelo enganador aqui, que é feito entre, né, que aparece no parágrafo 317, que é a ideia de que o grito é uma expressão de dor e que a frase é uma expressão do pensamento. Como se a finalidade da frase fosse levar alguém a saber como o outro se sente, apenas, por assim dizer, do aparelho pensante e não do estômago. Então, o que ele está querendo dizer aqui, mas eu também estou passando meio rápido por essa ideia da linguagem privada,
que ele está negando a ideia de que haja uma possibilidade qualquer de que haja um processo oculto que permita a alguém ter uma linguagem privada só sua. E ele não está falando aqui, tá, de nenhum tipo de conversa consigo mesmo, não está falando de nenhum tipo de linguagem que a gente poderia em algum momento decodificar, ou pensamentos que você não expressa, não é disso que ele está falando que no fundo há a impossibilidade de que a linguagem como tal seja privada. Né? Esse é o ponto. Tá, finalmente, porque quando ele também está negando todas essas coisas, e quando ele exemplifica isso como sendo parte de uma forma de vida, e quando ele apela para que a gente volte a um solo áspero da linguagem, para que a gente considere as coisas de maneira superficial, no sentido da superfície, tá? Porque ele está pensando na ideia de que, e isso faz parte da tarefa filosófica, que é, digamos assim, proposta pelas investigações, ele está pensando em algo que é a gramática filosófica, e que é para isso que a gente tem que olhar quando a gente quiser explicar, por exemplo, o que significa socorrer alguém, o que significa ter uma atitude para com uma alma. Não é necessariamente apelar para aqueles processos ocultos, mas é olhar para a nossa gramática filosófica. E aí, o que seria isso, né, de gramática filosófica? Eu não entendo isso como gramática no sentido da gramática da nossa língua, mas é um conceito que tem a ver com a ideia da nossa forma de representação da linguagem. Aquilo que pode contar como uma descrição inteligível da realidade. E aí, lá no parágrafo 90, que eu vou pedir licença para ler também, e que já faz parte do conceito de filosofia que está presente nas investigações, e que para mim é talvez o ponto mais interessante das investigações. Ele vai descrever o que significa que a gente atende para essa ideia, ou para que a gente considere as nossas atividades dentro da filosofia como sendo uma consideração gramatical. Tá? Então eu leio aqui o parágrafo 90. É como se devêssemos desvendar os fenômenos. Nossa investigação, no entanto, dirige-se não aos fenômenos, mas, como poderíamos dizer, às possibilidades dos fenômenos. Refletimos sobre o modo das asserções que fazemos sobre os fenômenos, né? Que eu também coloquei em outros termos como sendo a nossa forma de representação. Por isso, Agostinho reflete também sobre as diferentes asserções que se fazem sobre a duração dos acontecimentos, sobre o seu passado, presente ou futuro. Naturalmente, estas não são asserções filosóficas sobre o tempo, passado, presente e futuro. Nossa consideração é, por isso, gramatical. E esta consideração traz luz para o nosso problema, afastando os mal-entendidos. Mal-entendidos que concedem ao uso das palavras, provocados, entre outras coisas, por certas analogias entre as formas de expressão em diferentes domínios da nossa linguagem. Muitos deles são afastados ao se substituir uma forma de expressão por outra. Isto pode chamar de análise de nossas formas de expressão, pois esse processo assemelha-se muitas vezes a uma decomposição. Lá no tratado, essa ideia de análise já estava presente, mas ela tinha também um sentido de decomposição. Mas aqui, isso tem a ver com a maneira como nós compreendemos essa consideração como sendo gramatical, portanto, de superfície. Até porque, como vai vir em seguida, né, a ideia é de que a essência da linguagem, a essência entre aspas, tá? A essência da linguagem está na gramática. Então, por isso a ideia de superfície aqui. E isso me encaminha, então, para o conceito de filosofia.
Por exemplo, ali no parágrafo 109, né, quando ele diz assim, que a filosofia é uma luta contra o enfeitiçamento do nosso entendimento pelos meios da linguagem. É por isso que a ideia de análise também está presente, para que a gente, então, desfaça esse enfeitiçamento, as nossas más compreensões a respeito da linguagem. E mais uma vez, ainda com o pano de fundo da superfície da gramática, né? Daí a necessidade de se reconduzir as palavras do seu emprego metafísico, diz Wittgenstein, para seu uso cotidiano, no sentido de que a gente se pergunte, então, né, essa palavra é usada de fato desse modo na língua em que ela existe? E aí, a frase que eu acabei de citar, né, de que a essência está expressa na gramática. Então, a gente precisa se perguntar se essa palavra é usada desse sentido, e isso, na verdade, faz parte dessa ideia da análise da linguagem. E aí, claro, né, que quando Wittgenstein também está aqui lutando contra esse enfeitiçamento, e aí esse enfeitiçamento da linguagem poderia nos levar a pensar assim, tá, mas o que sobra, né, gera uma espécie de frustração, que já estava presente, né, lá no Tratados, assim, como uma espécie de reação ao próprio Tratados, que é, puxa, mas então não tem fundamento, puxa, mas não tem essência, puxa, mas o que eu faço então, né, se filosofia só é esse negócio de análise da linguagem, né, e enfim, o apontar das confusões, né, e aí a questão diz assim, bom, mas não, na verdade são só os castelos de areia, né, que a gente está aqui destruindo. E com isso a gente está liberando o fundamento da linguagem no sentido de, justamente, né, a gramática sobre a qual repousam os nossos conceitos. Né. E aí diz assim, são apenas contusões filosóficas que a gente evita. Não se perde nada, não, na verdade a gente ganha, né, em evitar as nossas contusões filosóficas. E nesse sentido de evitar as contusões e de evitar o enfeitiçamento, né, filosófico da linguagem, e ainda, colada a ideia dessa superfície da gramática, tem a questão de que talvez o que a gente esteja buscando com toda essa metodologia filosófica, que não é a metodologia, que é a metodologia gramatical, digamos assim, tem a ver com a ideia de que a gente precisa ter uma visão panorâmica da filosofia. Uma fonte principal, diz Wittgenstein, da nossa compreensão é que não temos uma visão panorâmica do uso de nossas palavras. Falta caráter panorâmico à nossa gramática. E a representação panorâmica permite a compreensão que consiste justamente em ver conexões. Ver conexões aqui também tem a ver, de novo, com a interconexão entre a questão de semelhança de família e nos permite ver o que são os jogos de linguagem, por exemplo. Visão panorâmica também, em alguns lugares, é dita visão perspícua. Tá? E também há uma variedade de interpretações aqui nesse sentido, porque a palavra que é utilizada por Wittgenstein tem a ver com clareza também. Né? Mas o panorâmico que acho que dá conta também dessa ideia de que o que a gente está tentando entender, em termos gramaticais, é a ideia de superfície dessa gramática. O solo áspero dessa gramática. E aí vejam que Wittgenstein tinha começado lá no prefácio dizendo que a própria coleção de notas que ele tem nas investigações era uma espécie de álbum, né? E ele define um pouco o trabalho da filosofia dessa maneira, de que é um acumular de recordações para uma finalidade determinada. Bom, a gente poderia pensar, finalidade determinada qual? Bom, talvez essa justamente de conseguir uma visão panorâmica da nossa gramática. Então, a coleção de recordações aqui tem a ver com a ideia da possibilidade de a gente entender a complexidade dessa gramática, ou ter uma visão panorâmica daquilo que é a nossa linguagem. E aí, eu tinha acabado de dizer, né, que lá, Wittgenstein um pouquinho antes, disse assim, olha, nós estamos apenas evitando as contusões filosóficas, né, lutando contra esse enfeitiçamento da linguagem.
E isso tem a ver com a ideia, pelo menos eu interpreto desta forma, isso tem a ver com a ideia de filosofia como terapia. Sabe? Eu já consigo ler essa interpretação terapêutica lá no Tratados, embora isso não seja dito da mesma forma, mas as finalidades da atividade filosófica, tais como são colocadas no Tratados, também, me parece, levam a um entendimento moral dessas atividades, ou seja, quer dizer, essas atividades, evitando essas contusões filosóficas, nos levam a uma certa paz dos pensamentos, né? Enfim, foi mais ou menos por aí que caminhou a minha tese, justamente, né? Sobre tratados. Mas aqui, isso é muito mais explícito em termos do que é terapêutico. E aí, esse parágrafo em específico está negando, por um lado, está concordando, então, com um certo teor ético que poderia estar presente no tratados, que é esse de acalmar também os pensamentos. Por outro lado, está negando a univocidade do método da filosofia que eu tinha dito para vocês, que finalizava o tratados, né, de que só há um único método correto da filosofia, que é apontar para os mal-entendidos também do uso da linguagem. Aí aqui ele está dizendo que não há um único método. E aí eu leio o parágrafo que se segue então. Não queremos refinar ou completar de um modo inaudito o sistema de regras para o emprego de nossas palavras, pois a clareza a qual aspiramos é, na verdade, uma clareza completa. Mas isso significa apenas que os problemas filosóficos devem desaparecer completamente. A verdadeira descoberta é a que me torna capaz de romper com o filosofar quando quiser, a que acalma a filosofia de tal modo que esta não mais fustigada por questões que colocam ela própria em questão. Mostra-se agora, isto sim, um método por exemplos, e a série desses exemplos pode ser interrompida. Ponto. Resolve-se problemas, afastam-se dificuldades, não um problema. Não há um método da filosofia, mas sim métodos como diferentes terapias. Na verdade, a maneira como Wittgenstein está descrevendo essa tarefa filosófica nesse parágrafo é bastante condizente com a maneira como as próprias investigações são desenvolvidas. Quando ele diz, né, mostra-se agora, resolvem-se problemas, procede-se por exemplos, e uma série desses exemplos pode ser interrompida, enfim. É mais ou menos desse jeito, inclusive, que a própria metodologia das investigações funciona. E é a maneira como, terapeuticamente, me parece, as investigações também conseguem nos mostrar alguns falsos problemas filosóficos, né? Alguns pseudo-problemas filosóficos, que já era também um pouco aquilo que o Tratados pretendia fazer, embora aqui, então, a gente saia da ideia essencializadora e unívoca da linguagem e da própria metodologia filosófica para passar por uma pluralidade de métodos e de terapias. Mas eu já estou um bocado cansada de falar, acho que vocês já devem estar um bocado cansados de me ouvir. E eu só gostaria de terminar com uma pequena reflexão sobre por que as investigações poderiam ser consideradas um clássico. Né? E para mim tem a ver com a frase que ele coloca aqui, de que o filósofo trata uma questão como uma doença. E aí eu não consigo não olhar para essa ideia, senão também como uma ideia ligada à moral, né, ou à ética. Trata uma questão como uma doença, mas em que sentido? Talvez uma das lições que Wittgenstein tenha me ensinado e que continua me ensinando, porque a cada vez que eu leio eu sempre descubro uma coisa nova e acho que eu nunca vou terminar de entender o Tratados como um todo, nunca vou terminar de entender as investigações como um todo, mas a cada vez que eu retomo o Wittgenstein, eu acho que uma das lições que eu aprendo com ele são lições metodológicas, e talvez por isso o tratar como uma doença tem a ver com isso que eu coloco como uma ideia meio incipiente ainda, mas que é a ideia de uma abertura filosófica.
que é uma abertura filosófica, obviamente, para a complexidade da vida do mundo e que é uma abertura filosófica aos temas da própria filosofia. E aí, eu acho que essas lições metodológicas, se elas forem bem aprendidas, elas não precisam ser... Obviamente que a gente precisa entender Wittgenstein para levar as lições a sério, mas elas não precisam ser lições exegéticas. E aí eu gostaria de trazer um exemplo que eu tenho trabalhado com alguns de vocês, inclusive, que é, talvez para mim, a lição metodológica levada a cabo, a lição wittgensteiniana levada a cabo, que é o filósofo australiano Raymond Gaita, com, por exemplo, entre outras coisas, o cão do filósofo. A maneira como o Raymond Gaita se vale das lições de significação da linguagem, das lições metodológicas de Wittgenstein, faz com que a gente consiga compreender, por exemplo, a ética, entre aspas, a ética animal, mas faz com que a gente consiga compreender a vida animal em conjunto, compartilhada com a vida humana, de uma maneira que é difícil de encontrar em outras propostas de ética animal. Então, assim, isto não é um livro exegético sobre Wittgenstein, isto é um livro sobre construído a partir da lição wittgensteiniana deixada por Wittgenstein. E eu acho que se a gente tomar as investigações como clássico nesse sentido, é esse o sentido do cumprir de um clássico, né? É isso que um clássico, na verdade, deveria cumprir. Uma lição metodológica nesse sentido, sobre a qual eu construo algo de propositivo e que compartilha dessas lições específicas que Wittgenstein nos deixou. A ideia de abertura filosófica, a ideia de uma visão panorâmica da linguagem, mas também uma visão panorâmica a respeito da nossa forma de vida, mas de uma forma de vida que a gente compartilha com semelhanças de família, com os animais não humanos, e a lição de que talvez a gente devesse levar a sério, de uma maneira mais profunda, a ideia da complexidade, né? Contra a qual parece que se inscreve muitas vezes uma filosofia simplista, buscando respostas simplistas. Então, para mim, a lição wittgensteiniana mais importante é essa que me permite fazer o que, por exemplo, o Raymond Gaita faz com o cão do filósofo. Levar a cabo essa lição de uma outra maneira, a partir de Wittgenstein. Né? Não fazendo exegese de Wittgenstein, mas a partir de Wittgenstein. Eu espero ter aprendido bem a lição de Wittgenstein e espero que isso ainda possa render bons frutos. E aí eu agradeço a oportunidade de retomar Wittgenstein nesse sentido, para começar a pensar de novo metodologicamente algumas questões que me interessam, inclusive com Raymond Gaita, mas para além de Raymond Gaita, com outras questões que têm me interessado. Eu acho que eu consigo fazer um casamento interessante também com algumas outras lições metodológicas e epistemológicas que eu tenho aprendido também com, por exemplo, as epistemologias feministas. Né? Então, há bons casamentos aqui para se fazer, e acho que Wittgenstein nos possibilita, com esta abertura filosófica, seguir daqui para frente. Eu agradeço demais a atenção de vocês e estou aberta às perguntas. Bem, a gente ainda tem então tempo para perguntas. Tá bem, fala. Boa tarde, professora. Obrigado pela apresentação. Queria fazer um comentário sobre a questão que você discutiu sobre a relação da atividade humana com o termo de linguagem, recorrendo a questão do contexto, né, para se ter uso, né. Queria ressaltar também que, para o Wittgenstein, qualquer recurso externo à linguagem ele trata como metafísica, né.
Qualquer o que? Desculpa, repete. Qualquer recurso externo à funcionalidade da linguagem, eles tratam isso como metafísica, né, para se gerar o significado. Então, eu queria te perguntar se todo o contexto ele é dado pela linguagem ou não. E também entender se a gramática ela é autônoma, não tem começo nem fim. Então, será que ela depende do ser humano ou não? Ela é desantropologizada ou não? Essa pergunta eu faço. Eu estou lendo o livro do professor Ebete, Os Espécies Gramaticais. Estou ainda no caminho, mas ele trata essa questão. E eu gostaria de entender como é que você vê isso. A ideia, eu não sei se eu entendi bem as perguntas, mas assim, a ideia do contexto ligada à linguagem, né? É isso. Bom, mas na verdade, veja, né? A gente não pode pensar aqui em questão a linguagem como sendo justamente algo separado de contextos dados pelas nossas atividades. Aliás, as nossas atividades humanas e uma série de componentes das nossas atividades, desde gestos até outras práticas, leituras, enfim, uma série de aspectos das nossas atividades são também linguagem. Então, quando a gente fala de contexto, a gente também está falando do contexto das nossas atividades e que são também parte da própria linguagem. Né? Então, não há como aqui, se eu me entendo bem, não há como separar aquilo que é contexto daquilo que é linguagem. O contexto é dado pela própria atividade, que é também uma linguagem. Né? Não haveria um fora, entende? Não haveria um fora dessa linguagem para que eu aplicasse a linguagem em um determinado contexto. O contexto também é parte da linguagem. Então, isso que tu colocou me soa como uma coisa, né? Assim, por fora e dentro. Não... Por isso que a ideia de superfície é interessante no fim. Né? A ideia de que a gramática é uma espécie de superfície. E é ali que a gente lê tudo isso. Aí tu falou da ideia dessa gramática como sendo ou não antropomorfizada, é isso? Antropologizar, tá. Mas veja, isso também é uma pergunta que tem a ver com dentro e fora, me parece. Porque e tem a ver com a concepção de forma de vida como sendo a forma de vida humana. Né? Que é o fato de que eu consigo, na forma de vida humana, identificar a nossa gramática como um todo e aspectos da nossa gramática e jogos de linguagem diferentes. Né? Então, a interpretação da forma de vida como ligada a uma espécie de relativismo cultural caberia na tua pergunta. Mas eu estou partindo de um ponto, se eu entendi direito a tua pergunta, eu estou partindo de uma concepção de forma de vida que é aquela que justamente prescinde das diferenças culturais, mas para falar justamente que a forma de vida humana como um todo compartilha da mesma linguagem e, portanto, a nossa gramática filosófica daria conta do todo dessa linguagem e das nossas atividades que compõem a nossa linguagem. Né? Então, a ideia de uma antropologização aqui, a partir do meu próprio pressuposto, não casa também. Quer dizer, eu estou partindo de um pressuposto diferente, que é de que existe só uma forma de vida humana, cuja linguagem a gente compartilha, portanto, com semelhanças e diferenças que aí sim podem ser, então, localmente culturais. Né? Mas eu... Tá, enfim, se não ficou claro, volta a perguntar e a gente conversa. Mas o meu pressuposto, no fim das contas, é diferente, já que a gente acaba não fazendo muito sentido. Alguma outra questão?
Janine, obrigado pela comunicação. Oi. Excelente, tudo bem. Eu tenho duas questões, na verdade. A primeira delas, na verdade, não é uma questão minha, mas eu vou fazer uma espécie de telefone sem fio aqui. Uma questão que eu já ouvi e achei bem interessante. Eu costumo apresentar o argumento da linguagem privada, como o argumento contra a linguagem privada, como tendo como conclusão de que a linguagem ela é ineliminavelmente pública, vamos dizer assim. Bom, e a minha pergunta então tem a ver com aquilo que você apresentou mais para o início ali, com a questão da essência. Então não seria esse um componente essencial da linguagem, o fato dela ser pública? Não. A gente poderia inventar vários jogos de linguagem, né, mas a gente nunca vai ter como inventar um jogo de linguagem que não seja público. Acho que essa seria a grande questão. Né? E a segunda questão talvez tenha a ver com isso que você acabava de falar sobre formas de vida, formas de vida humana. Eu acho que eu tendo a entender a forma de vida como uma coisa mais que pode existir em diferentes tamanhos, em diferentes graus hierárquicos. Existem diferentes tamanhos de forma de vida. Como, mais ou menos para usar a metáfora biológica, né? Como a vida biologicamente é uma árvore de linhagens, existem vários tamanhos de grupos de animais. Da mesma maneira, existem vários tamanhos de espécies, vamos dizer assim, de forma de vida dentro das sociedades humanas. Né? A gente tem desde o grande grupo cultural que a gente poderia chamar de cultura ocidental, até a cultura brasileira, até, no limite, né, a minha família. Tem jogos de linguagem que fazem sentido entre o meu grupo de amigos, né, as piadas internas que a gente conta e tal. Então eu teria uma interpretação mais, eu não sei se isso daí é uma interpretação relativista, eu entendo que sim, né? Mas eu entenderia que existem graus de formas, graus de tamanho, vamos dizer, escalas de formas de vida diferentes. É isso. Obrigada. Seria uma espécie de interpretação mais ramificada, né, da forma de vida. Poderia ter quer dizer, a forma de vida humana e subespécies de forma de vida. Seria mais ou menos isso, né? E a pergunta relacionada a isso, na verdade, então, Wittgenstein não admitiria uma tradução radical, como o pai. Uma tradução radical, aquele cenário que ninguém entende o que significa Gavagai, porque ninguém conhece aquela linguagem. Wittgenstein não diria que isso aí não existe, porque tem uma forma de vida em comum. Não, Pois é, mas assim, eu não sei se eu estou sendo muito wittgensteiniana, mas eu tenho assim, alguns pudores, digamos assim, em relativizar ou ramificar isso. Talvez justamente porque eu esteja bastante de acordo com a primeira parte do que tu falou, que é o fato de que a nossa linguagem é pública e que, portanto, não há nenhuma possibilidade de que a gente venha a, digamos assim, não se compreender, né? Eu sei que a gente anda se desentendendo muito, mas não é esse o ponto, né? Talvez justamente por causa da publicidade da linguagem é que me parece que a gente tem que falar apenas da forma de vida humana. Mas veja, né, talvez uma coisa que poderia ser usada aqui para isso seria que a forma de vida, mas aí eu já estou pensando em outra coisa, mas que a forma de vida humana comporta semelhanças de família com outras formas de vida. Porque aí eu estou pensando, por exemplo, que a gente compartilha a nossa forma de vida com, sei lá, né, vidas não humanas, gato, cachorro, enfim. E aí há semelhanças de família entre essas formas de vida. Mas, ao mesmo tempo, o fato de que nós compartilhamos de uma linguagem
e que, por exemplo, eu consigo, apesar das diferenças, fazer traduções e diferenças aqui, não só de idiomas, né, mas de diferenças culturais, fazer traduções e interpretações, e me comunico com outros seres humanos, apesar das diferenças, né, me parece que isso torna inviável as subespécies, assim, de forma de vida. Até por causa do exemplo que eu tinha dado em relação à atitude para com uma alma, que está lá, né, quando ele diz assim, que o tipo de atitude que eu tenho para com um corpo vivo independe, na verdade, de qualquer outro tipo de consideração que eu faço, me parece que esse tipo de atitude para com um corpo vivo cruza justamente a ideia da forma de vida humana, ponto, sem consideração das diferenças. Então, assim, apesar das diferenças culturais, das diferenças de idioma, de todas as diferenças que há, um ser humano que vê um outro ser humano em sofrimento, por exemplo, vai reagir, vai ter a resposta de um ser humano. Então, me parece que isso explica um pouco a ideia, primeiro, de que há uma forma de vida humana sem subespécies, e da publicidade, e justamente por causa da publicidade da linguagem também. E aí, um outro pudor que eu tenho, justamente, né, sendo wittgensteiniana aqui, é de falar disso em termos de essência. Como é que... o fato de que a linguagem é pública seria, no fundo, a essência da linguagem. Seria mais ou menos isso que tu colocou, né? Essa seria a objeção. Não que eu concorde. Sim, sim. Não, eu também tendo justamente meu pudor é de negar isso, né? Mas... sei lá, porque de repente mesmo publicamente a gente poderia, estou tentando achar um argumento plausível, entende, para responder isso. Na verdade, digamos assim, né, a ideia da publicidade faz parte dessa ideia do fundamento, que é esse solo áspero, que é a gramática, né, da linguagem. Mas não que isso seja a essência da linguagem. Eu acho que talvez uma saída seria entender em termos de necessidade e suficiência. Né? É necessário, mas não é suficiente para definir linguagem. Talvez a essência tem a ver com critérios necessários e suficientes. Se o sistema consegue chegar no critério necessário, mas nunca no suficiente para definir o que é linguagem, talvez seja por aí. Tá, não, acho que é uma boa saída. Mas vou pensar melhor isso também, que não sei se a melhor das contra-objeções a isso. Sim. É só o meu pudor, assim, né, que diz, não, essência não. Não, mas eu vou pensar melhor numa boa resposta para isso. Não sei se darei para uma resposta para isso. Depois esse é meu direito wittgensteiniano. Perfeito. Não, qual sobre a questão da linguagem? Da essência. Da essência. Eu acho que teria que reconstituir um pouco tipo de teoria filosófica que pressupõe a linguagem privada. Né? Desde a modernidade, a gente sabe que, por exemplo, no empirismo, mesmo o kantismo se diz que parece pressupor a linguagem privada no seguinte sentido, que haveria um acesso privilegiado, único e exclusivo, né? Solipsista, do sujeito às suas próprias, por exemplo, sensações do vermelho e coisas assim. Né? E o que o Wittgenstein quer atacar é isso. Quer dizer, se usa um sistema de linguagem, se usa uma linguagem, ela tem que satisfazer certas condições
Bom, se a contraposição a isso é que a linguagem é um fenômeno social, intersubjetivo, público, eu acho que tem que ter só um pouquinho de cuidado. Tá? Então, no meu entendimento, teria que escavar um pouquinho melhor os pressupostos aos quais o Wittgenstein está se referindo, de certas teorias filosóficas que parecem admitir, ou ao menos não excluem, por princípio, que o indivíduo tem acesso privilegiado a certas sensações, que só ele tem. Como você reconstituiu bem, o que Wittgenstein quer mostrar que, quando nós falamos da linguagem, nós pressupomos coisas que negam exatamente essa tese filosófica, solipsista de acesso privilegiado às sensações. Elas são, por princípio, decifráveis, as linguagens. É isso, quer dizer, mesmo que o indivíduo crie um sistema simbólico no diário secreto, se for uma linguagem, os nomes vão ter referência, elas vão ter regras, há uma constância de uso dos nomes em relação a certos objetos e tal, e isso, então, se for uma linguagem completa, é por princípio decifrável. Bom, né? Eu acho que não quer dizer muito assim a linguagem é um fenômeno intersubjetivo. Acho que ele está atacando, como já disse bem, é um argumento contra a linguagem. Sim. Ele está atacando pressupostos filosóficos de certas teorias modernas. Aliás, eu nunca entendi direito por que é que em vários textos se fala, né, de o argumento da linguagem privada, né? A gente lê isso até no dicionário do Locke, argumento da linguagem privada. Não, gente, é contra. Né? Poxa, coloca contra. Né? Em vários lugares da linguagem privada. Muito obrigada pela conferência, Irani. Eu já tenho uma questão, se tu puderes voltar para aquele teu slide sobre a forma de vida, eu estou queridinho, né? Todo mundo está querendo saber um pouco mais sobre ele. E tu tinhas, se eu bem compreendi, né, a fala que tu disseste que, na verdade, em relação ao jogo de linguagem, não é possível defini-lo, né, na medida em que não há um traço comum de todos os jogos, né, que pudesse justamente figurar como um elemento determinante e compartilhável, né, entre todos eles. Né? E a linguagem, nesse sentido, compartilha com os jogos justamente essa impossibilidade de ser definida, uma vez que não tem um elemento, né, essencial e comum. No entanto, essa interpretação que tu deste da forma de vida parece que tem um certo, como se a forma de vida de fato fosse diferente, né, distinta do modo como o conceito de jogo de linguagem se comportou até agora. Né? Se eu entendi bem, tu parece indicar que, na verdade, haveria um elemento comum dentre as várias formas de vida, né? Se eu entendi bem ou não. É que o conceito de forma de vida, na verdade, ele é subjacente aos jogos de linguagem. Né? Ele é uma espécie de condição de possibilidade para que a própria linguagem... condição de possibilidade da linguagem. Ou seja, é o fato de que a forma de vida humana... Não, deixa eu recolocar isso. A forma de vida humana compartilha de aspectos, né, que são aspectos comuns aos jogos de linguagem, mas à linguagem, às atividades, à praxis como um todo. Né? Mas não é que ela seja definidora, inclusive da nossa própria humanidade. Né? Porque eu posso compartilhar aspectos da minha forma de vida humana, por exemplo, com a forma de vida do meu gato, que, sei lá, habita comigo e compartilha o mundo. Mas então, nesse caso... Aí são semelhanças de família. Então, eu poderia dizer que
semelhanças de família entre formas de vida, né? Mas não há um traço que... Isso, que possa ser definidor da forma de vida enquanto tal. Não há nenhum aspecto formal propriamente semelhante. Não, assim como não há um traço formal definidor do que são jogos de linguagem, né, que tem semelhanças de família, a gente poderia transpor isso para a ideia da forma de vida. Né, que há semelhanças de família entre formas de vida, mas não um traço definidor. Isso não traria água de uma interpretação antropológica da forma de vida, na medida em que a gente deve, de fato, levar em consideração, né, as especificidades de cada uma das formas e não há um traço comum, né, entre todas elas. Né? Não, acho que não é por aí, assim. Pois é, eu vou recorrer ao Gaita, por exemplo, né, que está falando, por exemplo, para além de interpretações antropológicas, ele está falando de um compartilhamento do mundo entre formas de vidas diferentes. Então, ele está olhando, por exemplo, para a maneira como nós estabelecemos relações com os nossos cachorros e nossos gatos, né, e como algumas coisas podem ser antropomórficas aqui, né, mas algumas não constituem um traço como tal e, na verdade, fazem parte da própria convivência ou do próprio convívio dos animais não humanos com os humanos e que, portanto, por isso compartilham o mundo. Né, e isso perpassa, inclusive, culturas que são diferentes umas das outras. Né? Portanto, não seria uma leitura a partir apenas da nossa forma de vida. Né? Se eu entendo o que tu quer dizer com antropológico, eu iria por ali, por essa ideia de compartilhar o mundo com outras formas de vida. Uma outra coisa que eu queria ouvir é se tu acreditas que o Wittgenstein pode ser considerado, então, por que ele, nesse caso, foi considerado um gigante e porque, propriamente, né, ele modifica o modo como nós pensamos na filosofia, comparando talvez o que, com a virada linguística, né, cujo, a meu ver, Wittgenstein é o grande expoente, se ele não fez na filosofia também algo comparável à virada epistêmica, né, a Revolução Copernicana do Kant. Né? Então, se também por esse motivo, né, ele não seria, né, um gigante, mas que tudo agora, nesse caso a gente pensa os gigantes, né, como sendo dotado de um sistema filosófico, e Wittgenstein, na verdade, vai, a meu ver, parece, né, indicar que toda a filosofia agora vai ter que ser filosofia da linguagem. Então, essa questão. Obrigada. Não, eu concordo com a maneira como a gente poderia ler Wittgenstein como contribuindo para essa ideia da virada linguística como uma virada epistêmica, né? Comparando, fazendo uma analogia. E que sim, me parece que há uma... lendo Wittgenstein, digamos assim, a gente perde a inocência, digamos, em relação a uma série de questões metodológicas dentro da filosofia. E que, portanto, a partir desse momento, sim, a gente tem que repensar nossas metodologias, inclusive nossas tarefas em relação à filosofia, e as nossas tarefas em relação à maneira como a gente pensa a linguagem. Então, sim, eu acho que essa é uma das grandes lições de Wittgenstein. Eu gosto de falar em termos de lições, assim, né, porque parece que é aquilo que a gente deveria levar a sério como dever de casa. Lemos Wittgenstein? Ok, então agora a gente, né, de posse de alguns conceitos, de algum entendimento, vamos fazer o nosso dever de casa. E aí, nesse sentido, concordo contigo. Quer dizer, essa virada acaba quase nos forçando a levar a cabo esse dever de casa.
Então, por isso que eu digo assim, não passa mais ileso. Então, mas vai nesse sentido, concordo contigo. Mas é curioso, né, tomar Wittgenstein como um clássico recente, né, nesse sentido, e imaginar a tremenda contribuição que ele deu e, ao mesmo tempo, a imensidão de comentários oriundos em tão pouco tempo, assim. E, nesse sentido, é um gigante em outros aspectos também, né, porque leva a todas essas contribuições recentes na filosofia e a uma imensidão de comentários, assim, que foge quase ao controle da gente acompanhar. Então, também é um gigante nesse sentido. Obrigada. Alguma outra questão? Pode ser sobre tratados também. Se você está afim de... Ou terminou? Não. Eu queria que você explorasse mais o parágrafo 90 das investigações, porque você disse que você tem refletido muito sobre questões metafilosóficas, né? Quando Wittgenstein escreve que a investigação não se dirige aos fenômenos, se ele tem então uma concepção aí que ele põe mais as possibilidades dos fenômenos, entre aspas, se ele tem uma visão, digamos, não naturalista, não poemiana, digamos, né, da filosofia, se isso é um traço de continuidade com tratados, com tradição kantiana, como acho que você sabe que é muito tempo. O que você tem pensado então mais sobre isso? Por que a filosofia não é uma atividade que investiga fenômenos, mas as possibilidades não? Pois é. Bom, em primeiro lugar, eu acho que há uma... nesse sentido, eu consigo ver uma continuidade dos tratados para as investigações, sim, né, com as diferenças. E talvez, embora eu não parta tanto para uma leitura kantiana dessa ideia, das possibilidades, né, dos fenômenos, eu acho que tem muito mais a ver, talvez, e aí a minha preocupação vai nesse sentido, tem muito mais a ver, talvez, com a própria concepção do que seja a atividade filosófica, né? No sentido de pensar que o que tem que ser refeito aqui metodologicamente é a própria maneira como a gente encara a linguagem. Mas na verdade eu não tenho pensado especificamente sobre essa ideia das possibilidades dos fenômenos, por exemplo, que sim, que é verdade que ele coloca aqui entre aspas, né? Mas o que eu tenho tentado, na verdade, pensar é esse passo atrás em relação à própria metodologia filosófica e do que significa pensar filosoficamente sobre algumas disciplinas filosóficas que a gente já tem tomadas como dadas, tal como a ética, por exemplo. Né? O que significa a ética e o que significaria uma ética normativa, por exemplo. Nesse sentido, que tipo de metodologia a minha reflexão tem ido assim, que tipo de filosofia, ou que tipo de metodologia devo eu empregar para pensar a respeito da moralidade? E será que isso é condizente com tudo aquilo que a gente compreende como sendo a disciplina de ética? Então, no fundo, eu não tenho pensado especificamente sobre o parágrafo aqui em si, né? Mas eu tenho entendido que assim, é uma espécie de lição, é o dever de casa, né? De que a gente reconsidere a maneira como a gente tem pensado sobre o estatuto da própria ética, o estatuto da moralidade, o que significa refletir sobre o conceito da moralidade, e nesse sentido de
dar um passo atrás, né? E olhar para a maneira como a gente leva essas coisas a cabo. Então, eu não teria nada para te responder concretamente sobre a própria noção do parágrafo 90, mas nesse sentido de que eu estou preocupada com o tipo de metodologia que a gente tem empregado na filosofia. E aí, eu estou costurando isso com outras coisas também, né? Por isso que o exemplo do Gaita é interessante, porque ele vem com esse mesmo questionamento, só que ele liga isso com as relações de filosofia e literatura, por exemplo. Então, eu estou casando isso com informações de outros lugares, né? Não especificamente com o desenvolvimento desse parágrafo em si no Wittgenstein. Acho que isso não responde a tua pergunta, mas está indo por aí. Alguma outra questão? Bem, então a gente encerra por hoje com a conferência sobre as investigações filosóficas do Wittgenstein da professora Janine. Muito obrigado, professora. Obrigada, Eva. E a gente retorna na semana que vem o ciclo com a conferência sobre, na outra semana aí, né? Semana que vem não vai ter feriado. Com a conferência sobre ser e tempo de Heidegger com o professor Roberto Branco. Muito obrigado.